Bom dia, pátria amada Brasil. O meu abraço a você, meu querido e minha querida. Deus te abençoe. Hoje, 3 de outubro de 2025, sexta-feira, eu quero aqui te abençoar com a palavra de Deus. Amém? Estou me lembrando aqui, deixa eu dar uma informação bem rápida. A Luiziane estava aí nos navios da Greta e foram detidos por Israel e vão ser deportados naturalmente. Mas aí a confusão já está no mundo aí dizendo que eles foram sequestrados. Israel está fazendo um favor se eles fossem chegar lá no meio do Hamas com aqueles cabelos pintados vermelhos de batom e os serem mortos. Essas pessoas ficam defendendo o Hamas, ideologistas, porque os navios da Greta são pagos pelo Hamas. Você sabia disso? É tudo macumunado, tudo preparado. Amém? Mas Deus é bom e nós continuamos orando, vai libertar o Brasil dessa desgraça que é o socialismo marxista comunista. Amém? Estou dizendo isso, hoje é sexta-feira, sextou, é dia de tranquilidade, alegria, como todos os dias são. Vamos aqui ao nosso texto, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, que diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Show, né? Jesus é lindo. Sabe que o capítulo 5 faz parte do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 são o Sermão do Monte. O capítulo 5, do 1 ao 12, Cristo ele vai ensinar a respeito das bem-aventuranças, tá certo? No versículo 13, ele diz que os discípulos são o sal da terra, colocar gosto na terra, que essa terra está perdida, tá certo? E do versículo 14 a 16, os discípulos são a luz do mundo. Do versículo 17 ao 20, ele vai dizer, Jesus ele cumpre a lei. Do 21 ao 26, Jesus ele completa o que foi dito pelos antigos, ou seja, é o porém de Jesus, tá certo? Do versículo 27 ao 32, ele fala do adultério. Do 33 ao 37, Cristo ensina sobre o juramento. Do 38 ao 42, ele fala da vingança, ou seja, não devemos nos vingar, tá certo? E do 43 a 48, ele vai falar do amor ao próximo, que foi o nosso assunto de ontem. Hoje o nosso assunto é adultério. Amém? Vamos aqui ao texto, aprender com a palavra de Deus. Versículo 27 começa dizendo assim: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Aliás, ele diz assim, né? Ouviste que foi dito, não adulterarás. Na lei judaica, para o adultério, era alguém, um homem, ser pego no ato flagrante com a mulher do seu próximo. E tinha que ter duas testemunhas. Então, isso era a lei é bem clara: não adulterarás. E está lá escrito, isso é o sétimo mandamento, no livro de Êxodo, capítulo 20, que está lá os mandamentos. Esse é o sétimo: não adulterarás. É bem clara. Tá certo? Então a lei ela é específica, a letra da lei está dizendo não adultere. E tem lá todas as consequências, certo? Quem adulterasse era morto os dois. Quando os canalhas religiosos pegam a mulher em adultério, elas trazem só a mulher para Jesus. Jesus fica escrevendo no chão. Você lembra dessa história? Da mulher adulta que Jesus salvou? Então, era para trazer os dois e os dois deveriam ser apedrejados. Então, o religioso ele é leniente. Como os políticos do PT são lenientes consigo mesmo, são bonzinhos consigo e pau nos outros, né? Mentindo ainda mais. Então, isso aqui era mentira também. No caso da mulher adulta, era mentira, trouxeram só a mulher. Tinha que trazer os dois. Então, a lei é bem clara. Jesus está dizendo assim: olha, vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás, ponto. Acabou. Só isso mesmo. Deixa eu dar um destaque, eu acho que isso é interessante você pensar, você entender, você começar a compreender um pouco mais da Bíblia, tá certo? Os cinco primeiros mandamentos que está lá em Êxodo capítulo 20, é falando do ser humano com a relação com Deus. Os cinco últimos é falando de uma relação do ser humano com o ser humano. Por isso é que Jesus resumiu em dois. Lá em Mateus
22, 37 ao 39, Jesus vai dizer, ele vai dar uma resposta novamente aos fariseus, porque religioso, meu irmão, é um negócio terrível, tá certo? Ele vai dizer assim, e Jesus lhe diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu já cumpri a lei. Se eu amo meu próximo como a mim mesmo, já cumpri tudo. Porque eu não vou matar, não vou adulterar, não vou roubar, não vou mentir. Você está entendendo? É amar no sentido de entender a revelação de Deus para a sua vida, certo? Porque quem ama a Deus e ao próximo, ele não vai fazer o que é errado. Pode até errar. Eu cometo erros que tem hora de chegar a minha alma dói. Diga assim, eita André, não é assim não, Jesus não ensinou desse jeito não. Te conserta. Mas há uma consciência nova. Que quando se comete o erro, a gente sabe, a gente se arrepende, e é fato mesmo. Então Jesus resumiu em dois. Os 10 mandamentos. Os 5 primeiros relacionamentos de Deus com o ser humano, os 5 últimos do ser humano com o ser humano, resumiu em dois. Ame a Deus e ame ao próximo. Amém? Quem é teu próximo? Todos. Inclusive a Luiziane, que foi presa lá, foi detida por Israel porque estava junto com um grupo terrorista. Aí o versículo 28 é muito legal, versículo 28. Jesus começa assim, eu porém vos digo, olha, o porém de Cristo, meu amigo, é extraordinário. Por que ele é extraordinário? Porque Cristo estabelece uma nova instância, uma instância assim, maior para a questão do adultério, do pecado. Vou aplicar isso aqui para qualquer tipo de pecado, mas no caso aqui é adultério. Enquanto lá tinha que ser pegue no ato, com 2 testemunhas, aqui o Jesus traz o porém dele. Sabe qual é o porém de Jesus? Então ele estabelece uma instância maior. A graça é mais séria do que a lei. A lei tinha que ter testemunho. Testemunho você pode comprar, dependendo do caráter do indivíduo, tá certo? Aí Jesus diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, coisa maravilhosa, né? André, tu não olhou? Eu digo, Jesus de Nazaré, tem hora que eu fecho os olhos e digo, Jesus me perdoa, porque o estrupiço é grande. Tem que ser sincero, meu querido. Não deixei de ser homem, não, mas eu sou crente, há uma consciência nova em mim, tá certo? Então ele diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Então Cristo, ele além de não permitir que você se deite, ele amplia essa lei, ele dá um significado novo à lei. Ele diz, basta olhar, meu querido. Desejou, você já está adulterando. Jesus é lindo, viu? Porque ele quer tratar o ser humano no âmago, na alma, de dentro para fora. O fariseu ele tem sua aparência. É bonito, fala bonito, discursa bonito, a retórica é legal, mas o bicho é desgraçado. Porque se não se converter, meu irmão, não tem jeito. Então, olha, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Então, Cristo, ele além de não permitir, ele dá essa nova dinâmica, porque ele vai estar confirmando essa situação do adultério na consciência da pessoa. O crente, ele tem consciência daquilo que é pecado, daquilo que não é, e ele busca não praticar. É uma luta tremenda da vontade, que é a alma, e do Espírito de Deus que está no ser humano, mas quando damos vazão ao Espírito, nós vamos ter domínio sobre isso, porque o homem, o ser humano nascido de novo pela fé, é uma nova criatura em Cristo, tá certo? Então, Cristo ele amplia esse negócio, diz, olhar com intenção impura. O que isso significa? Então, Cristo, isso significa que ele está tratando o ser humano internamente, tá certo? O ser humano, olha, é muito fácil fazer assim, né? Eu digo para você com toda sinceridade, eu olho para o Evangelho e olho para o Evangelho apontando para mim. Porque se eu me corrigir pelo Evangelho, eu tenho possibilidade de corrigir outras pessoas. Não sou o santão, não. Eu sou crente em Jesus de Nazaré. Irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Tá certo? Então, para Cristo, basta olhar com a intenção impura. Ou seja, porque Cristo ele trata a questão do pecado no ser humano. Não é externo, é interno. A sua mente tem que ser renovada em Cristo. O exemplo assim, mais extraordinário é do apóstolo Paulo. Fariseu,
filho de fariseu, defensor da lei, matava crente, quando se converte faz tudo o inverso. É isso aí. Então há uma consciência nova. Então Jesus ele amplia a lei da questão do adultério. Ele diz que só olhar com a intenção impura já adulterou. Portanto, o crente tem que entender que ele nasceu de novo. Se nasceu de novo, ele tem uma consciência nova, isso é interna, de dentro para fora, traz uma compreensão. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em quem crê. Às vezes a gente quer teimar e fazer um bocado de besteira, mas dê lugar ao Espírito Santo na sua vida, se você já é convertido, que aí você vai viver bem. Amém? Então ele vai dizer assim: qualquer que olhar com intenção impura no coração. O coração, eu vou aplicar aqui, é os nossos desejos, é o desejo da alma, é onde nós desejamos, é onde nós queremos, né? Olhando, o olho cobiça, né, e tal, e tudo. É exatamente no coração, isso é onde desejo. O ser humano, ele vai ter desejos e vontades. Se esse desejo e vontade for pecaminosa, se o seu olhar for impuro para uma mulher, no caso aqui de adultério, Cristo está dizendo que nós já pecamos. Amém? Por isso é que Jesus é lindo. Ele se revela para que a gente tome uma consciência nova. Porque o versículo vai dizer exatamente isso. Vai encerrar dizendo isso. Olhou com intenção impura no coração, na alma, desejou. E aí o versículo termina dizendo: já adulterou com ela. Então não precisa mais o ato, não precisa de duas testemunhas. É você e você. É eu comigo mesmo. Isso é gracioso, irmão. Isso é consciência, e Deus conhece o meu pensamento e o teu pensamento. Ele sabe quando é impuro, quando não é. E apesar dele saber que eu sou um cara fraco, que posso cair num pecado, mesmo assim ele me salvou, e ele quer te salvar, quer te abençoar. Não espere se tornar santão, não, porque você não vai conseguir. É só pela fé em Cristo que somos justificados, e há uma consciência nova, a gente vai entendendo essas coisas. Olhou, desejou, tira da mente. Opa, eu não posso evitar que eu vou dizer aqui, sei lá, uma barata voando aqui, eu não posso evitar que ela voe aqui sobre a minha cabeça, não. Mas eu posso evitar que ela pouse. Se ela pousar, eu bato a mão. Aí o pecado sobrevoa, pousa, desejou, gostou, ô glória, né? Aí lascou-se. Desculpa. Olha, Jesus é lindo, certo? Ele cumpre a lei. Ele amplia o significado da lei, porque ele quer tratar o ser humano na alma. A alma do ser humano é mal, ela caiu e ela pecou, e ela é mal, e ela precisa ser renovada em Cristo Jesus. E aí você vai ter uma consciência nova, e você vai entender essas coisas, e vai evitar essas coisas, e vai viver em santidade. O que é viver em santidade? Bruna, está aqui uma carteira. Eu cheguei e vi essa carteira. Eu olhei, abri, tem uma identidade dentro. Eu sei de quem é, mas tem R$ 1.000 dentro. Eu tiro os 1.000, boto no bolso e digo: rapaz, deixa aí. Ou então entrega: pai, encontrei isso aqui. E a pessoa disse: cadê os 1.000? Eu disse: não tinha nada dentro, não. Encontrei só a carteira. É honestidade, querido. Cristo nos chama, santidade é uma questão de honestidade, de entender o que é certo, o que é errado e optar pelo certo. Amém? Oh, glória, Jesus é lindo. Deixa eu ler aqui o que Tiago escreveu. Tiago, irmão de Jesus, literalmente nasceu de Maria e José depois de Jesus, tá certo? Tiago, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, tem todo um contexto, vou ler só o versículo 15 do capítulo 1 de Tiago. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Desejou, concebeu o pecado veio à luz, criou luz nesse pecado, assim, no sentido de estar ali. Então ele foi gerado, e aí, quando ele já é gerado, ele é consumado. Jesus disse que basta olhar, já foi consumado. Amém? Olha, Jesus nos chama para uma vida santa. E santo, meu irmão, não é andar assim, não. É andar com a consciência nova, saber que é uma nova criatura. E Paulo explica lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que ele diz que quem está em Cristo, nova criatura é.
Eis que tudo se fez novo, as coisas antigas ou as coisas velhas já passaram. Essas coisas velhas, querida, é a natureza pecaminosa. Adulterar, mentir, roubar, dar propina, receber propina, prender os outros injustamente, tudo isso aí e muito mais, tá certo? Então, por isso é que o cristão é santo, porque Deus nos fez santo para sermos testemunhas dessa verdade. Amém? Olha, se você está aí com os pensamentos meio bobo, saiba que Jesus já está sabendo há muito tempo que você pecou, tá certo? Aliás, ele já sabe o meu pecado de amanhã. Então já vou trabalhar para mim amanhã me esforçar e não pecar. Essa é a nossa relação com o Pai. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. É uma breve reflexão, mas os porém de Jesus é show. Os porém de Jesus é maravilhoso. Eu, porém, vos digo: basta olhar com um olhar impuro, já adulterou, já pecou. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe o Brasil, Deus dê juízo às nossas autoridades para que eles façam a coisa certa. Certo para nós, de acordo com o Brasil, é de acordo com a Constituição, porque os nossos juízes aí, assim, inescrupulosamente, estão fazendo o que eles pensam. Infelizmente, eles estão pensando errado. Se pelo menos estivesse pensando certo, já seria melhor um pouco. Mas Deus abençoe nossa nação, porque Jesus é lindo, Ele vai te abençoar. Amém.